Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje fala-nos muito deste relacionamento entre nós como irmãos, e eu queria começar a nossa reflexão pelo final do Evangelho, antes de comentar a parte mais difícil do Evangelho de hoje. Jesus fala assim no final: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Pensemos, queridos irmãos e irmãs, o número de vezes que nas santas missas, em nossas celebrações, nós dizemos estas palavras: Ele está no meio de nós. É importante que nós acreditemos realmente no que estamos dizendo. Quando nos reunimos em nome de Cristo, quando nos reunimos por causa dele, ele se faz presente no meio de nós. Que nós sejamos capazes de sentir e reconhecer a sua presença entre nós. Não falo agora da presença eucarística, mas da presença de amor, da presença espiritual de Jesus entre nós. Nós o sentimos entre nós. Nesse momento, ele está aqui no meio de nós. E também ele está presente, não só com essa sua presença espiritual, mas ele quis estar presente através de nós. A pessoa que está ao nosso lado é Jesus presente entre nós. Para quem está do nosso lado, nós somos para ele ou para ela Jesus presente. Que nós tenhamos, queridos irmãos, esta fé, a ponto de reconhecermos no nosso irmão, na nossa irmã, a presença de Cristo. Que nós tenhamos esse amor, a ponto de que aquele que está ao nosso lado se sinta honrado, porque se sentou ao lado de Jesus. Essa é a parte bonita do Evangelho, essa é a parte fácil, dá vontade de parar até aqui a reflexão. Mas não, como diz a primeira leitura, aquilo que Deus mandar o profeta falar, ele tem que falar. E Deus diz na primeira leitura ao profeta Ezequiel: se ele não advertir o ímpio, e o ímpio morrer no seu pecado, o ímpio vai pagar pelo seu mal, mas o profeta também, porque se omitiu. A gente não pode cortar as páginas da Bíblia, da palavra de Deus, e ficar somente com aquilo que é bonito, agradável. A palavra de Deus às vezes também se torna amarga, a palavra de Deus às vezes também se torna dura, mas ela é medicinal, ela é um remédio para curar os nossos males, as nossas feridas. E no Evangelho, Jesus nos fala de algo que à primeira vista poderia causar até um problema, de tão fácil que parece, mas que é um grande desafio. Jesus fala assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o. Que perigo essa afirmação de Jesus, se a gente pegar essa frase isolada de tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz, e se de repente nós virássemos uma espécie de caça-defeitos, caça-pecados para corrigir. Não é isso que Jesus está falando. Ele está querendo exatamente nos ensinar como é que nós temos que agir quando qualquer um de nós comete um erro. Não um erro lá privado, muito pessoal, que muitas vezes ninguém nem vai ter conhecimento, mas quando a nossa conduta, de alguma forma, desedifica, prejudica ao nosso irmão, prejudica até a comunidade. Isso se chama correção fraterna. O que significa essa palavra? Correção é corrigir, fraterna porque é feita entre irmãos. Seria tão bom se nós conseguíssemos colocar isso em prática. Se, por exemplo, o casal conseguisse essa correção fraterna, em que o marido ou a esposa pode chegar um para o outro e falar aquilo que precisa ser falado. Se os irmãos tiverem dentro de casa essa liberdade e essa coragem, se nós enquanto comunidade, enquanto família, conseguirmos fazer isso, correção fraterna. É preciso entender bem, não é agora a atitude de um juiz, não é falando de cima para baixo, mas é fraterna, é uma correção entre iguais. Isso é um ato de amor. Às vezes, a gente pode pensar assim: eu gosto tanto daquela pessoa, que eu não quero fazer nada que vai entristecer essa pessoa, ou que vai ofendê-la. Está certo e está errado. Está certo no sentido de que aquilo que realmente for ruim, nós não podemos fazer. São Paulo fala, na segunda leitura, de não fazer o mal a ninguém. Só que às vezes, há coisas que nós podemos pensar que é um mal, e não é, é um bem. E uma dessas coisas
é o que Jesus fala hoje, corrigir. Corrigir é um ato de amor, mas corrigir é um grande desafio, porque facilmente quando nós vamos corrigir, nós podemos agir impulsionados pelo ódio, impulsionados pelo desejo de vingança, podemos agir levados por um sentimento de que eu sou melhor do que aquela pessoa e por isso eu posso corrigir o erro dela. Não, isso não é correção fraterna. A correção fraterna tem que ser acompanhada de uma grande humildade. Nenhum de nós vai gostar se alguém chegar perto de nós, olha, você está errado, você fez isso, você não presta, faça como eu, imite a minha vida que você vai mudar. Não, não é assim. Temos que fazer com humildade. Nós vamos falar de quem faz a correção e de quem recebe. Primeiro de quem faz, fazer com humildade. Então chegue à pessoa a sós de Jesus. Parece que até que Jesus já conhecia que existe rede social, né? Parece até que Jesus já conhecia essas coisas de hoje, de mandar indiretas nos grupos de família, de paróquia, de comunidade, não é? Parece até que Jesus consegue ver o futuro, não é? Parece até que Ele é Deus, e Ele é tudo isso, Ele conhece tudo isso. Não é assim que se corrige, lançando uma indireta, não é? Expondo a pessoa, não, diz Jesus, a sós. Ah, mas eu não tenho coragem, eu prefiro chegar numa rede social e jogar lá, que o interessado vai entender o recado e eu me preservo. Você está sendo covarde. Não é assim que se corrige. Tenha a coragem de ser humilde e chegar até a pessoa. E chegue com humildade. Olha, desculpe do que eu vou te dizer, é desagradável, eu sei que eu tenho meus defeitos. E cuidado ao falar isso, hein? Nós muitas vezes falamos coisas em que nós não acreditamos. Chegamos para a pessoa e falamos assim, eu sei que eu tenho meus defeitos. Aí se a pessoa fala assim, verdade, pronto, começou a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Eu falo, mas não acredito. É igual quando a pessoa fala assim, eu fiz esse prato aqui, mas não está bom não. Ai da pessoa que falar, realmente não está bom. Eu tive um professor padre que ele falava que isso se chama humildade de anzol. O que é a humildade de anzol? Eu me dou de humilde para pescar um elogio. Eu fiz essa sobremesa aqui, não está boa não. Não, ninguém faz essa sobremesa com você. Ah, muito obrigado. Você queria era isso, você queria um elogio, não é humildade nada. A humildade de verdade é reconhecer as nossas limitações. Então, ao fazer a correção, faça com humildade. Coloque alguma deficiência sua, é preciso coragem para isso, né? Sozinho, a sós com a pessoa, de uma forma humilde. Faça com compreensão. Ao falar com a pessoa, não é? Ajude ela a entender, olha, é normal que a gente erre, nós somos seres humanos, estamos sujeitos a errar, você pode ter errado amanhã, posso ser eu? Humildade, compreensão, desejo de ajudar, perdão do coração. Mostre para a pessoa que não é um julgamento, que você não vai julgá-la por aquele fato. É assim que se faz a correção fraterna. Não sei o que é mais difícil, fazer ou receber a correção. E Jesus quer que nós saibamos as duas coisas. É muito difícil quando alguém nos corrige, mas nós precisamos pedir a Deus a graça de sermos pessoas abordáveis. Que Deus nos livre, que ninguém pense em ninguém agora, e que Deus ajude para que ninguém esteja pensando em nós. Que Deus nos livre de ser aquela pessoa que para você falar com ela, você tem que ver a previsão do tempo, você tem que ver a fase da lua, você tem que ver o alinhamento dos planetas, você tem que ver a cotação do dólar, a cotação do petróleo, para ver se ela não vai explodir quando você se aproximar dela. Infeliz a pessoa que se torna assim. Pobre da pessoa que se torna inabordável. Não fala não que vai ser a terceira guerra. Coitada dessa pessoa. Infeliz a pessoa que só sabe receber elogios. Ou aquela pessoa que se coloca de tal forma que vamos elogiar. Nem ela acredita, nem nós, mas vamos elogiar. Muitas vezes o elogio é assim. Quem fala não acredita, e quem ouve também fala que não é verdade. Uma vida de falsidade, uma vida de aparência. Que Deus nos dê essa graça de sermos pessoas abordáveis. Devemos pedir essa graça a Deus, porque isso não é fácil. Que nós tenhamos a coragem. Se alguém se aproxima de nós, olha, eu preciso falar uma coisa com você que vai ser desagradável. Pois não, vamos resolver isso junto.
tal coisa, acho que você não está agindo bem, não sei qual a sua intenção, não vou te julgar, mas como seu amigo, eu queria te falar isso. Nós vamos ser muito felizes o dia em que de coração nós formos capazes de agradecer a pessoa que faz isso conosco. Eu lembro que quando eu era reitor do seminário, hoje essa pessoa já é padre, né? Mas quando às vezes eu tinha que apontar alguma coisa para esse seminarista, ele me falava: padre, eu agradeço quando o senhor me corrige, porque eu quero me formar. Então, se o senhor vê em mim alguma coisa que eu preciso trabalhar, eu agradeço o senhor. Não é fácil, dói lá dentro descobrir essa deficiência em mim, esse defeito, esse erro, mas eu quero crescer. Como que eu vou crescer se eu não for capaz de identificar aquilo que precisa crescer na minha vida? Então, que Deus nos ajude a saber fazer a correção e a saber também aceitar quando tiverem que nos corrigir. Correção fraterna, isso é amor de verdade. Mais uma historinha: eu também fui aluno de um padre. Quando ele se ordenou, eram dois colegas, não é? E no dia da ordenação, eles fizeram um pacto. Falaram assim: nós vamos fazer um juramento, nunca vamos deixar de um ajudar o outro. Sempre que um precisar, o outro vai ajudar. E segundo ponto do pacto, vamos jurar que nós sempre vamos nos corrigir. Um sempre vai ter a liberdade de corrigir o outro. Fizeram mais de 50 anos de padre e foram amigos até o final. Um falava para o outro aquilo que tinha que falar. Brigavam às vezes, mas no fundo aceitavam, porque tinham essa liberdade de corrigir e de aceitar a correção, né? Que coisa bonita, que Deus nos dê essa graça. Mas Jesus vai mais longe. Ele fala que às vezes sozinhos não vamos conseguir. Se trata de uma coisa séria, que afeta até outras pessoas, Jesus fala: chame alguém com você. E se mesmo assim não conseguir, Jesus fala: diz à igreja. Ou seja, às vezes uma coisa se torna pública, a própria comunidade vai tomar conhecimento. Isso é excluir a pessoa? Não, Jesus está dizendo que a pessoa se coloca nessa situação porque ela não quer ouvir. Que Deus também, queridos irmãos e irmãs, nos livre, enquanto comunidade, enquanto paróquia, de sermos pessoas que têm o coração assim. Faz um tempo, eu fui lá em Júpiter, conhece esse planeta? Lá em Júpiter, visitar uma comunidade lá, tem que pegar 3 foguetes para chegar lá, então vocês não conhecem essa comunidade não. E o padre estava partilhando uma dificuldade dessa comunidade. Ele falava assim: olha, o povo aqui briga muito, todo mundo briga entre si, não tem união, e todo mundo quer mandar, ninguém quer servir, todo mundo quer aparecer. Eu elevei minhas mãos aos céus e agradeci a paróquia que Deus me deu. Temos defeitos? Temos, mas acho que a gente não chega nesse ponto, né? Ao menos eu acho, espero que seja assim, né? Agradeci a Deus, e sempre a gente, quando ouve isso, a gente pede a Deus a graça de que nós não sejamos assim, né? Mas que nós tenhamos esse coração aberto, reconhecer que somos humanos, sujeitos a errar, e por isso lidamos assim uns com os outros. Não lidamos entre nós como se fôssemos anjos. Somos seres de carne e osso, e por isso queremos nos ajudar. Não queremos nos condenar, não é? Apontar o dedo condenando, mas queremos estender a mão para ajudar, para compreender, para perdoar. Que o coração de Jesus, que é manso e humilde, nos dê a graça de conseguirmos viver o que hoje Ele nos ensina na sua palavra. Amém.